seja Deus. Eu quero falar para a igreja que Jesus é lindo e Deus é fiel. O Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre, né? O nosso Deus, Ele é grande, Ele é soberano, né? E para Deus não há nada impossível, né? O que o homem aqui na terra não pode fazer, Deus Ele pode, né? Louvado seja Deus. O tamanho da minha gratidão, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer a meu Deus. Todos os dias eu agradeço a Ele e Ele sabe do tamanho da minha gratidão por um milagre que Ele fez na minha vida, né? Louvado seja Deus. Querida igreja, fez 2 anos agora. 2019, eu descobri que eu estava com CA. E os meus planos em 2019 era ter um outro filho. Mas nós fazemos os planos, mas quem administra é Deus, né? E em 2019, eu ali já tinha me preparado de tudo para eu engravidar, porque quando meu filho tinha 4 anos, eu engravidei, mas aí, com 3 meses, eu descobri que eu estava grávida de um outro filho, mas terminei perdendo. E eu tinha um desejo no meu coração ainda de ter um outro filho, porque a minha família é muito pequena, e eu queria ter um outro filho, né? Aí, em 2019, eu disse, Senhor, este vai ser o ano em que eu vou me preparar. E ali, irmãos, eu fui ao médico, fiz todos os meus exames. O médico falou que estava tudo ok, que eu podia liberar. Tudo bem. E os dias ali foram passando. E o Senhor, quando foi no mês de dezembro, eu me vi com outro problema. Aí eu fiquei preocupada. Eu disse, mas Senhor, o que é isso? Meu esposo também se preocupou. Mas aí ele disse, vá ao médico. E eu fui. Eu fui em um otorrino. Quando eu cheguei lá, mostrei para ele. Aí ele disse, não, Selene, não se preocupe que isso não é nada. Passou o meu exame e eu fui fazer o exame. Glória a Deus, o que eu estava pensando que era, não era. Deu negativo o exame. Mas aí, irmão, chegou o dia da minha revisão e eu tinha que voltar para o médico. Quando eu cheguei lá no médico, eu olhei assim para o balcão e lá estava assim, que ele também, otorrino, né? Achava eu que fosse médico só da garganta e dos ouvidos, mas ele também era da face, né? E também ele tirava alguns sinais. Aí eu fui, perguntei à atendente dele, ela disse, olha, Selene, dependendo, ele também faz. Tudo bem, eu entrei na sala, mostrei o exame, ele disse, olha, Selene, aqui está tudo ok, viu? Aí eu disse, doutor, o senhor também tira sinais, né? Ele falou, tiro. Eu disse, então eu tenho 2 para mostrar para o senhor. Um que era no meu nariz e um outro na minha perna direita. Só que na minha perna direita era uma manchinha. E quando ele olhou assim para mim, ele disse assim, o do seu rosto eu vou tirar, mas o da sua perna eu não vou mexer. Eu vou encaminhar você para uma médica. Agora isso é para ontem, não é para hoje. Ele escreveu lá, prescreveu e eu fui. Quando eu cheguei lá, aí marquei a consulta, voltei logo de imediato, no outro dia. E quando eu cheguei lá, chegou a minha vez, eu fui atendida e ela falou assim, quando eu entrei, né, eu disse, olha, doutora, eu estou aqui porque me apareceu esse sinalzinho no meu nariz e eu acho que aqui não é nada demais, porque parecia como se fosse um cravo. Só que eu também estou com essa mancha na minha perna. Aí ela disse, olha, Selene, o do seu nariz é um CA. Ela falou assim, numa tranquilidade, eu disse, um CA, doutora, mas também eu não, assim, não cheguei a desmoronar, né? Eu disse, doutora, ela disse, mas é um câncer, não é um câncer maligno, é um câncer bonzinho.
Eu disse, tá bom, doutora. Mas o da sua perna, Selene, eu só vou dizer algo quando a gente fizer uma mini cirurgia, que a gente retirar o pedaço que levar para a biópsia. Eu disse, está certo, doutora. E vamos fazer isso hoje? E eu lá sozinha, no consultório, né? E Deus. Aí eu falei, tá bom, doutora. Aí ela disse, olha, Selene, eu não tenho vaga, mas eu vou dar um jeito de lhe atender. Eu disse, está certo. Liguei para o meu esposo. Aí meu esposo se admirou. Mas eu, irmão, tranquilas. Não me apavorei, né? Tudo bem. E olhe, igreja do Senhor, que isso eu procurei ao médico quando eu estava pensando em engravidar. Mas eu estava já com esse problema há 7 anos atrás, né? E o Senhor sempre, colocando as suas mãos sobre a minha vida, né? Louvado seja Deus. E aí, irmãos, eu fui fazer aquele processo todo. Quando a biópsia chegou, eu li, não entendi. Eu digo, não, é besteira. A minha sobrinha, filha da nossa irmã Cleide, ela é enfermeira. Aí eu passei para ela o exame, ela disse, olha, madrinha, eu também disse, olha, filha, não me esconda nada, pode dizer a verdade. Ela disse, olha, madrinha, realmente aqui veio o resultado da biópsia e deu um CA. O câncer da senhora é maligno, é o câncer chamado melanoma. Eu disse, minha filha, ela disse, Aí eu disse, olha, não me esconda nada, pode dizer. Aí ela disse, olha, madrinha, é grave, é um câncer que é assim, ele avança rápido, então a senhora vai ter que correr. Aí nisso, irmão, a minha ficha começou a cair, né? Aí eu também me desesperei. E era culto de criança, uma terça-feira. Aí eu chorei tanto, irmãos. Mas eu disse, Senhor, eu vou para a tua casa. Corri e fui para a casa do Senhor. Quando eu cheguei lá, tinha uma irmã que Deus falava assim. Ela lá pregando, ela sempre dizia, mas o Senhor está no controle. Louvado seja Deus, seja qual for a situação. E aí, irmãos, eu fui... Corri, teve aquela correria toda, marquei a minha cirurgia, né? Mas, irmãos, igreja do Senhor, nós não conhecemos os planos de Deus, né? Nós não conhecemos os planos de Deus. E às vezes o Senhor, Ele nos pega de surpresa, né? Mas o Senhor fala, igreja, que nós não devemos nos desesperar. E nem perder a fé. Não devemos perder a nossa fé. Diante de qualquer situação, seja ela qual for o problema, Deus, Ele é fiel. Louvado seja Deus, né? E aí, irmãos, eu fui para o médico, quando eu cheguei lá, foi aquela correria toda. Mas eu quero dizer, igreja, que o Senhor, Ele preparou tudo. Desde o primeiro momento que eu fui para a médica, o Senhor, Ele preparou até o último dia. Louvado seja Deus. E ali chegou o dia da minha cirurgia e eu fui fazer. Mas a minha fé, irmãos, era tanta que eu dizia, eu creio no Senhor, que jamais eu vou voltar para fazer uma outra cirurgia. Porque o médico, quando ele me recebeu, que recebeu todos os meus exames, ele falou à igreja que se precisasse, eu teria que voltar para fazer uma outra cirurgia, tirar uma margem maior. Mas a minha fé, irmãos, era tanta que eu dizia, Senhor, ali eu não vou voltar mais. Eu creio, Jesus, que ali eu não volto. Irmãos, e eu fiz a minha cirurgia, a minha primeira cirurgia pegou 14 pontos. Isso foi no começo da pandemia. Logo quando fechou tudo, irmãos. Dia 23 de março foi a minha primeira cirurgia. Quando foi dia 4 de maio, antes do dia 4 de maio, chegou o resultado da biópsia, já depois da minha cirurgia. Estava lá no hospital, peguei meu exame para poder entrar na sala. Quando eu olho, eu disse, Senhor, aqui ainda tem algo. Mas eu sempre lembrando, o meu Deus tinha falado que estava no barco. Louvado seja Deus. E ali, igreja, eu fiquei ali sozinha, meu esposo tinha saído.
Mas ele disse, aí liguei para ele e disse, você já entrou? Eu disse, não. Aí ele disse, então eu vou demorar um pouquinho, porque eu fui levar um passageiro, mas eu volto logo. Eu digo, tudo bem, tranquilo, eu entro só na sala. Entrei, irmãos. Quando eu cheguei lá, que o médico pegou o resultado do meu exame, da biópsia, ele disse, olha, Selene, você vai ter que fazer uma outra cirurgia, e com urgência. Aí, irmãos, eu me desesperei, eu chorei. Eu disse, ô doutor, será que o senhor não olhou aí esse exame, será que não está errado? Eu ainda disse assim, igreja. Ele disse, era bom que fosse, Selene, mas não. Você vai precisar fazer uma cirurgia. E eu ali, nervosa, chorando, ele disse, olha, eu só quero que quando o hospital ligar, que lhe chamar para fazer a cirurgia, que você venha. Não é para você deixar de vir. Eu disse, tá bom. Aí me acalmei, ele esperou me acalmar. Aí conversou um pouco mais comigo. E ali, irmãos, eu saí daquele consultório. Eu estava como se não encontrasse o chão. Mas eu saí ali, chorando, angustiada. Ligava para o meu esposo, só dava caixa postal. Ligava para minha sobrinha, nada. Ligava para uma irmã da igreja, nada. Eu dizia, Jesus. Mas aí eu lembrava, o Senhor, Ele está no barco. Irmãos, Deus é prova disso e a minha irmã. Os dias que eu passei, irmão, por o processo, eu nunca abri a minha boca para murmurar, para falar algo contra o Senhor, não. Irmãos, foi o tempo que eu mais louvei, irmã Jeane. Foi o tempo que eu passei na prova. E ali, eu sempre lembrando da palavra que a minha irmã tinha dito. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Eu digo, Jesus, eu estou em tuas mãos. Faz de mim, Senhor, a tua vontade. As minhas palavras foram essas. E ali, irmão, eu consegui falar com a minha sobrinha. Quando ela me atendeu, aí eu, desesperada, conversando, ela chegou e disse, madrinha, olhe, tem coisas que a gente não entende. Aí ela leu aquela passagem de Pedro. O mar em tempestade, ela disse, olha, madrinha, às vezes o Senhor faz nós descer, mas isso não quer dizer que Ele tem nos abandonado. Ele continua conosco. E ali, irmãos, depois eu consegui falar com a outra irmã e ela disse, olha, eu não sei, minha irmã, o que está acontecendo, mas eu quero te dizer que o Senhor está no barco. E ali, irmãos, eu fiquei, meu esposo chegou, eu não consegui abrir a boca para dizer a ele uma palavra. Só chorava. E nisso eu tinha parado, num dia muito chuvoso, eu tinha parado, ele parou o carro em uma próxima farmácia e eu desci. E o telefone ali ficou, que eu tinha que comprar uma outra medicação para tomar antes da segunda cirurgia, porque a minha perna estava muito inflamada, ainda estava muito inchada. E ali, quando eu saio, o telefone tocou, isso era o hospital. Quando o meu esposo atende, ele disse, alô, aqui é do hospital. Aí ele falou, a dona Celina disse, aqui é o esposo dela. Pode falar. Ela disse, senhor Mauro, o senhor fale para a dona Celina que a cirurgia dela já está marcada agora para segunda-feira. Aí o meu marido ficou. Quando eu cheguei no carro, ele estava branco de toda a cor. E eu ali desesperada, né? Aí, irmãos, eu sei que eu fui para casa, mas ali sempre confiante no meu Deus, que se Ele estava no barco, Ele ia cuidar de mim, né? Louvado seja Deus. E ali, irmãos, o Senhor, Ele cuidou de mim o tempo todo. O tempo todo, irmãos, o Senhor cuidou de mim, né? O que eu quero dizer, irmãos, é que seja qual for a situação que você estiver passando, pode ser a enfermidade, pode ser o câncer, pode ser o que for, igreja. Para o Senhor não é nada. Para o nosso Deus não é nada. Só basta que você creia, confie, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai cuidar. Assim como Ele cuidou de mim, eu tenho certeza que Ele cuida de muitos que aqui estão. Louvado seja Deus, né? E ali, irmãos, fiz a minha cirurgia, pegou 44 pontos.
E ali, irmãos, eu fiquei, mas sempre confiante no meu Deus. Senhor, eu sei que Tu está no barco. E eu só pensava, Jesus, eu vou fazer tratamento e o meu cabelo vai cair, Jesus. E eu só pensava nisso, irmãos. Quando eu entrava no hospital, que eu olhava, eu dizia, Jesus, tenha misericórdia de mim. Olha, irmãos, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, que quando a minha outra biópsia chegou, para a honra e glória do meu Deus, o Senhor já tinha me curado. Louvado seja Deus. E Deus é lindo, irmãos. Então, o que eu e você fizer para esse Deus, ainda é pouco. Porque o Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. Igreja, eu fui para o médico em 2019. Mas há anos atrás, eu procurei um médico e eu não sabia que era um CA. E ele não sabia que era. Se sabia, também se fez que não sabia. Porque se ele era médico de pele, ele deveria entender, né? O que foi que ele fez? Ele queimou a mancha da minha perna. E nessa mancha, quando ele queimou, criou uma bolha, ela cresceu. E ali eu fiquei. O tempo passando, mas eu não imaginava que fosse um CA. Mas quando eu estava pensando em engravidar, a minha sobrinha disse, madrinha, procura uma médica. Essa sua perna está tão diferente. Eu disse, tá bom, minha filha, eu vou. Aí foi quando o Senhor já me mostrou a situação em outro lugar e eu fui. E quando eu cheguei lá, para a honra e glória do meu Deus, eu digo que foi para a honra e glória do meu Deus. Porque as coisas acontecem na vida da gente para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Louvado seja Deus, né? E quando eu cheguei lá, irmãos, era um CA, um era maligno e o outro não era. O do meu nariz, tranquilo, mas o da minha perna não era. Mas eu quero dizer para a igreja que o Senhor cuidou de mim. Durante os 7 anos que eu não voltei no médico, o Senhor cuidou de mim. E eu, irmãos, sempre gostei de estar no trabalho da igreja. Eu saía, irmã Jeane, 2 horas da tarde, para evangelizar. Levava sol, viu? Branquinha, usava uma saia aqui, mas as minhas pernas de fora estavam descobertas. Mas o Senhor, irmãos, sempre cuidou de mim. Ele não deixou que aquele CA passasse de onde estava. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para a igreja que faça o que você puder fazer para Jesus, porque o Senhor, Ele merece, né? Nunca queira negar o nome do Senhor. Nunca deixe de fazer o trabalho de Deus para fazer algo que não seja do Senhor. Porque aquele que trabalha não é em vão. O Senhor paga e paga bem. Louvado seja Deus, né? Então, nesta tarde, eu só tenho que agradecer e estou contando esse testemunho para que a igreja venha glorificar mais o nome do Senhor e venha acreditar que seja qual for o seu problema, o Senhor está no barco, né? E aí, irmã Jeane, quando a minha perna já estava cicatrizada, eu voltei para a médica, que até hoje eu ainda faço acompanhamento. Ela viu uma mancha na minha cirurgia. Aí ela olhou para mim e disse, suspeitou que a doença tinha voltado. Aí eu tive que fazer uma outra biópsia, mas eu quero dizer que quando o Senhor cura, está curado. Quando o Senhor age, Ele age. Quando o Senhor faz, Ele faz bem feito, né? Louvado seja Deus. E quando o resultado da outra biópsia chegou, já depois da minha perna cicatrizada, foi que tinha ocorrido uma hemorragia na cicatrização, né, da perna. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui com as minhas 2 pernas, não fiz químio, não fiz rádio, estou aqui louvando e agradecendo o nome desse Deus, né? E agora, essa semana, eu tive que repetir meus exames, fiz, repeti, e está tudo ok. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu não quero tomar muito tempo, mas eu vou
ler aqui em Ezequiel, que essa foi uma palavra que ela me sustentou muito no meio dessa minha luta. E o Salmo 121. Todos os dias, irmão, eu olhava para o céu e dizia: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Louvado seja Deus, né? Eu vou ler aqui em Ezequiel 37, apenas algum versículo. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Ezequiel 37, até o 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Louvado seja Deus. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos seco, ouve a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Louvado seja Deus. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós espírito e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada ossos em seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito, e assopra sobre este morto, para que vivam. E profetizei, o 10 fala, somente até aqui. E profetizei, como ele me deu ordem. E então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus por esta palavra. Irmãos, eu apenas vou só frisar aqui o 10, né? A palavra do Senhor, ela está falando aqui a visão de um vale de ossos secos. Esse vale de ossos, ele era sequíssimos, né? Esse vale de ossos já não tinha mais vida, não tinha mais pé, não tinha mais pele, não tinha mais nervo, não tinha nada. Mas a palavra do Senhor fala aqui em 10, que o Senhor, ele deu ordem para que viesse profetizar, como ele deu ordem, né? Para que o Espírito revivesse ali sobre aquele vale de ossos secos e viesse ter vida. Louvado seja Deus. Eu quero falar para a igreja que nesta tarde o Senhor está falando através da sua palavra santa e poderosa. Profetiza, assim como está falando a palavra do Senhor nesta tarde. Profetiza diante da tua situação. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é louvado seja Deus, o deserto, eu não sei o que é. Mas eu quero te dizer nesta tarde que profetiza. Profetiza. Profetiza na tua casa. Profetiza no meio da tua família. Profetiza no meio dos teus. Porque o Senhor é aquele que traz vida aonde não tem vida. Louvado seja Deus. O Senhor, ele fez reviver aquele vale de ossos secos que não tinha pele, não tinha nervos
estava morto, estava sequíssimo. E ali o Senhor, Ele deu ordem, né? Foi profetizado e os ossos foram se juntando. Ossos sobre ossos. Ossos sobre ossos. Louvado seja Deus. E ali, mesmo já aquele vale de ossos ali todos juntos, ainda estava sem vida. Mas o nosso Deus falou, profetiza. Louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. E ali ele profetizou e deu vida ali àqueles ossos. O Espírito Santo de Deus chegou. Louvado seja Deus, né? Então eu quero dizer à igreja do Senhor, profetiza diante de qualquer situação que você esteja vivendo, porque o nosso Deus, Ele tem resposta. O nosso Deus, Ele faz milagre. Ele dá vida aonde não tem mais vida. O nosso Deus, Ele traz a vida. O nosso Deus, Ele traz a esperança. E eu agradeço a minha tão rica oportunidade. Louvado seja Deus.